Impressora 3D, vale ou não vale a pena? Bom, hoje eu vou trazer a minha história para vocês, não só com a impressão 3D, mas também com esse canal, que o intuito era criar o Coisas 3D, justamente para trazer para vocês aí a minha jornada dentro da impressão 3D. Depois eu acabei mudando de ramo, indo para gravadora a laser, mas acabou que eu não segui nenhum dos dois caminhos e hoje vou trazer para vocês aqui o porquê que eu não trabalho mais com impressão 3D. Vou trazer para vocês aqui os prós e o contra. Vou tentar ser o máximo realista possível, tirando um pouco aí desse sonho que muitos canais aqui no YouTube estão vendendo sobre como trabalhar e ter muito sucesso com a impressora 3D. Bom, para começar, você que está pensando em começar um negócio próprio ou aí partir para até mesmo uma renda extra, tá pensando seriamente em comprar uma impressora 3D, eu acho que você deveria repensar um pouco, ver se é isso mesmo que você quer, porque a barreira de entrada pode parecer muito fácil nos vídeos, mas tem uma enorme barreira de entrada por trás da impressora 3D. Vamos começar falando um pouquinho do software, né? Eu trabalhei bastante tempo com o Cura, que é um fatiador gratuito aí na internet. Inclusive você encontra muitos tutoriais e muitas pessoas utilizam ele justamente por ele ser um software grátis. O problema é que se você não tem familiaridade com o computador, que é o caso de muitas pessoas que às vezes são aposentados, são CLTs, que às vezes não têm muito contato com o computador, são justamente essas pessoas que estão procurando uma renda extra e acaba caindo de paraquedas aí no mundo da impressão 3D. Essas pessoas provavelmente podem ter um pouco de dificuldade na hora de trabalhar com os fatiadores, não só o Cura, mas também alguns fatiadores que vêm com a própria impressora 3D. Pode ser que a curva de aprendizado ela seja de média a difícil. Até para nós que já temos um pouco mais de afinidade com o computador, costuma ser um pouquinho trabalhoso você entender como funciona, como que a impressora lida com cada comando. Então, essa já é a primeira barreira de entrada, que é aprender o software da própria impressora 3D, que seria o fatiador. Em seguida, a gente tem também as peças a serem impressas. Existem muitos sites gratuitos para você baixar arquivos prontos da internet, botar na sua impressora 3D e imprimir. Bom, a princípio, parece isso ser muito fácil, mas não. Até mesmo esses arquivos que você pega na internet, eles precisam ser bem configurados no fatiador, senão a peça não vai sair correta e você tem uma grande chance aí de só perder tempo e filamento. Então, é uma outra barreira, porque produtos que você baixa na internet para vender, provavelmente deve ter milhares de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então, como que você compete com pessoas, por exemplo, que têm farms de impressoras 3D? Aqui mesmo no YouTube existem alguns canais, por exemplo, que as pessoas costumam ter 20, 30. Eu assisti um canal esses dias em que o cara tinha 70 impressoras 3D. Então, como que você consegue competir com um cara que tem mais de 50 impressoras 3D? Ele consegue imprimir muito mais produtos que você e bem provável que esses produtores de conteúdo que têm farms de impressoras 3D, eles às vezes nem pagam pelo seu próprio material de impressão, né, que são ali o PLA, o ABS, porque tem muitas empresas que patrocinam esses canais e eles acabam ganhando essas matérias-primas, né, de graça. E aí, é claro, um canal desse consegue imprimir várias peças e consegue um preço muito mais competitivo no mercado do que você conseguiria fazendo com apenas uma impressora. O que você consegue se destacar é justamente no personalizado. E aí a gente tem mais uma barreira de entrada, que é a modelação. Como que você vai aprender a modelar produtos do zero? Bem, é muito complicado, até para mim que já tenho uma noção de modelagem 3D, eu tive uma curva de aprendizagem aí um pouquinho mais acentuadas, porque eu tive que aprender a fazer modelagem, tive que aprender a fazer muita coisa, e existem alguns softwares gratuitos que até te ajudam nisso, como é o caso do ThinkCard.
Não sei se vocês conhecem, mas é um software gratuito aí na internet que você consegue fazer modelagem de pequenas peças. E eu usei bastante esse software para trazer peças personalizadas aqui para o meu canal e também para vender algumas na internet. Mas é uma baita barreira de entrada aí para quem está começando agora e para quem não conhece e não tem muita noção de como funciona a impressora 3D e quem não tem muita familiaridade com o computador. Mas imagina que você comprou a sua impressora 3D, aprendeu sobre o fatiador, agora já consegue baixar arquivos da internet, já consegue configurar, já consegue imprimir, já imprimiu suas primeiras peças, inclusive agora você está começando a fazer alguns protótipos próprios, está aprendendo a fazer a modelagem, mas acho que você já percebeu uma coisa na impressora 3D que não é fácil. Por quê? Porque a impressora, assim como qualquer outro equipamento, ela também está sujeita a falhas. Eu mesmo já perdi horas e horas imprimindo uma peça para chegar no final e por algum motivo aparente a impressora fez descalibrou ou ela fez uma impressão errada no lugar errado e estragou todo o trabalho de horas. Ou seja, praticamente todo o filamento que eu usei para imprimir aquela peça eu acabei perdendo ali bem no finalzinho da impressão. Não é sempre, óbvio, você vai imprimir bastante peças boas, mas uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo por N fatores que você não faz ideia do porquê, mas é bem provável que na maioria das vezes você vai conseguir sim imprimir as suas peças. Eu mesmo fiz bastante aqui. O volume de peças que eu perdi foi bem pouco comparado à quantidade de peças que eu imprimi de forma correta, então apesar de ser um problema, né, para quem está começando agora, quem tem pouco para investir e às vezes só investiu em uma impressora 3D, tem que estar ciente aí que não vai ser 100% das vezes que você vai imprimir uma peça perfeita, tá? O principal motivo que me fez desistir da impressão 3D é a escalagem, tá? Eu comecei a fazer algumas peças, comecei a divulgar aqui na minha cidade e, por incrível que pareça, logo nos primeiros dias eu consegui fazer algumas vendas, tá? Principalmente de suportinhos de controle, suportinhos de celular. E quando eu digo suportes de controle, eu digo esses suportinhos de controle de videogame. Eu tenho até um aqui. No caso, esse aqui eu imprimi para mim, ó, mas eu vendi muito desses tipos de suporte aqui, ó. Não sei se ela vai focar, ó. Olha só. E serve para você colocar o controle e deixa lá do ladinho do seu videogame, ó. Cada suportinho desse eu vendia R$ 20 e como eu estava oferecendo só aqui na minha cidade, eu ainda entregava para a pessoa cobrando mais R$ 5, eu ia lá, entregava de moto. Então, cada suportezinho desse acabava saindo por 25 aí, né, já com a entrega inclusa. Bom, e quando foi que eu percebi que eu não ia conseguir escalar esse meu novo empreendimento, é que quando eu comecei a receber bastante encomendas e eram basicamente impossíveis de serem entregas, como por exemplo, eu fiz um chaveirinho da mãozinha da família Adams e vendia ele a cerca de R$ 5 cada. E aí eu recebi uma proposta para fazer um chaveirinho desses para uma festa de aniversário, era mais ou menos 30 chaveiros desse para entregar no dia seguinte. E era praticamente impossível de fazer, porque uma das coisas que você que tem uma impressora 3D sabe é que a quantidade de horas que leva para imprimir qualquer tipo de produto é muito grande, muito. A gente está falando de horas e às vezes, dependendo do tamanho da peça, pode ser que ela leve o dia todo ou até 2 dias para poder imprimir. Realmente é muito demorado. E as peças, como eu falei, eu imprimia todas elas na cor branca. Então eu tinha que fazer o acabamento peça a peça e depois pintar à mão peça a peça. Então, é bem provável que eu não conseguiria entregar grandes volumes de encomendas. E isso acabou me frustrando aí, porque eu queria realmente que a impressora 3D ela fosse como uma pequena mini fábrica para mim, sabe? Eu pudesse fazer impressões em larga escala, mas aí eu não tinha essa noção de tempo, que demorava tanto para poder imprimir qualquer coisa na impressora 3D. Isso acabou me desanimando, porque eu não conseguia escalar.
E o tempo que eu levava para poder imprimir, de repente, um produto, basicamente um produto por dia, porque eu também tinha um trabalho paralelo a isso, mas ao mesmo tempo eu queria escalar, eu queria poder ter a minha lojinha, eu queria poder ter mais produtos a oferecer, mas eu percebi que com apenas uma impressora eu não ia conseguir fazer isso. Se eu quisesse escalar, esse projeto, eu precisaria ter pelo menos aí 3, 4 ou 5 impressoras 3D, porque aí sim eu conseguiria fazer muito mais produtos numa escala um pouquinho maior e conseguir atender alguns clientes, porque normalmente quando você pega encomendas na sua cidade, geralmente são encomendas para 2, 3 dias, a pessoa geralmente pede em cima da hora, e aí se você tem apenas uma única impressora 3D, dificilmente você vai conseguir cumprir esse prazo, e aí pode ser que você acabe perdendo uma grande oportunidade de venda. Mas nem é de todo ruim, tá bom? Para você que está querendo ter uma impressora 3D, eu recomendo bastante que você compre, tenha sua própria experiência com a impressora 3D, seu próprio aprendizado, venda suas peças e tire suas próprias conclusões, tá bom? Se você pensa em ter uma impressora 3D apenas para uma renda extra, se você já tem um trabalho paralelo e essa impressora 3D vai agregar nesse seu trabalho, ou se você já tem uma loja que você já vende alguns artigos personalizados e está trazendo a impressora 3D para agregar, eu acho que isso é muito válido. Mas para você que está começando do absoluto zero, só tem aí 2, 3, seus 4, 5 mil para poder investir, está pensando em comprar uma impressora 3D, pensando que vai fazer rios de dinheiro com uma única máquina, isso não vai dar certo. Infelizmente, você não consegue escalar para ter poder para competir com grandes mercados ou até mesmo outras empresas que têm farms e farms aí de impressora 3D, tá bom? Mas, voltando, não é ruim você ter uma impressora 3D, desde que ela seja um hobby, ou ela seja um extra, ou ela venha para agregar aquilo que você já tem, o que você trabalha, aí sim é uma opção muito válida. Esse vídeo aqui é mais para mostrar para você que está querendo investir o seu dinheiro em alguma coisa aí, para poder, de repente, ter uma renda para poder pagar um aluguel, para poder pagar as contas de casa. É muito provável que uma única impressora 3D não vai te trazer todo esse retorno, então você pode acabar se frustrando aí no futuro. Eu acho que esse vídeo aqui ele serve mais de alerta para você que está querendo aí buscar formas de renda extra na internet. E de repente caiu de paraquedas aí em muitos vídeos de pessoas que estão fazendo 10, 15, 20 mil aí no mês com impressora 3D. Eu acho que a gente deveria analisar caso a caso, ver o que aquela pessoa está fazendo e como que ela consegue faturar tudo isso com uma única impressora 3D, que a gente sabe que para imprimir uma única peça demora e demora muito. Bom, se você gostou desse vídeo e se essas informações te ajudaram de alguma forma, deixa aí o seu like, comenta aí embaixo se você quer saber mais de outros assuntos, sem ser de impressão 3D, mas também da minha antiga gravadora. Eu também posso trazer outros vídeos para vocês falando sobre formas de vender, formas de ganhar dinheiro na internet, e a gente vai trocando essa experiência, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que todos tenham gostado. Até a próxima e tchau.